Tem mais alguns comentários aqui do Johnny. Fala, Tiago Maior fundou a igreja em Portugal, aquela igreja em Braga está errada. Também falou aqui, fala sobre a sujeira protestante, queria colocar a igreja no mesmo barco. E também citou Lutero, colocou a igreja acima da Bíblia. Lutero, como um ex-padre, sabia o que estava fazendo. E como discordar da igreja com a ajuda dos reis, politicamente fez essa revolução. Então, como eu já tinha falado isso no vídeo anterior, né? Realmente, para mim, ver a reforma como uma revolução é uma conclusão católica romana. É claro, é a parte que se sentiu ofendida, digamos assim. Então, não dá para entender que eles concluiriam de maneira diferente. Mas não é o nosso sentimento com relação à reforma, nem tampouco é o nosso propósito, sabe, revolução. Nós somos conservadores, cara. Entendeu? Talvez os católicos romanos, né, muitos, né, pelo menos, nunca aceitem isso. Tudo bem, fazer o quê? Nós não temos condições de convencê-los do contrário, tudo bem, vamos seguir na vida, tá? Mas nós realmente amamos a tradição. Agora, com relação a colocar a igreja acima da Bíblia, a Bíblia acima da igreja, mais uma vez, questão de pressuposto. Para o católico romano, eu digo isso porque eu fui criado como católico romano, a igreja, ela tem poder sobre a Bíblia, porque no fim, a Bíblia é o livro da igreja, é a tradição da igreja, faz parte disso. E, portanto, ela não pode estar acima da própria instituição igreja, não é? Do corpo místico de Cristo que é a igreja. E o que acontece? Nós temos que lembrar de uma coisa, tá? Que a história da redenção narrada na Escritura Sagrada ela não começou a partir da pregação apostólica, dos escritos dos apóstolos. Eu acho que é necessário compreender que a Escritura Sagrada ela tem muito mais história antes, não é, de começar a era cristã. E, na verdade, a era cristã é nada mais do que cumprimento do que já estava escrito antes. Então, a Escritura ela tem que ser vista como um todo. Não é? O que tem a ver o Antigo Testamento com a ocidentalização dos cristãos ou da igreja? Nada a ver uma coisa com a outra. Não é? Não está ligado àquilo direto. Na verdade, a igreja é quem está ligada e, portanto, submetida a toda aquela história que veio antes dela. Porque ela só é cumprimento. Então, a igreja, na verdade, a igreja em seu caráter cristão, não é? Ela é simplesmente conclusão, cumprimento, segmento, a continuidade do povo de Deus do passado. A igreja sempre esteve aqui, muito antes de ela se chamar cristã, certo? E ela passou por várias fases na história da redenção, desde o começo do mundo. Entende a situação? Então, é estranho para nós protestantes que a Igreja Católica Romana ela se coloque acima da Escritura como tendo autoridade sobre a Bíblia, sendo que a Escritura, o Novo Testamento, não é simplesmente a conclusão e as explicações e aplicações dos apóstolos justamente daquilo que veio antes deles. Ou seja, o Antigo Testamento. Entende? Mas é porque eles fecharam o cano depois. Não interessa. Essa questão aí pra mim, sabe, não tem peso. Porque o fato era o livro deles, dos judeus. Não é? Quando nós cristãos hoje falamos sobre Páscoa, nós estamos falando sobre o quê? Quando nós falamos sobre circuncisão, quando vamos narrar a história de Moisés, de Abraão, estamos falando sobre o quê? Sobre o Novo Testamento? Não. Mas sobre toda a Escritura. Não é? Antigo e Novo Testamento, como uma história contínua. Entendeu a situação? Eu vou dizer que a igreja cristã tem autoridade também sobre o Antigo Testamento? Não, então vai chegar um ponto de incoerência aí. Então o ponto central é compreender o seguinte, que tal como os judeus, não é, assim, eles realmente entenderam a autoridade da Escritura porque Deus mandou registrar para gerações futuras como sendo um testemunho para o povo dele. Então a Escritura, não é, pelo próprio Deus, ela recebeu essa autoridade. E olha que estamos pensando em um tempo antigo onde Deus estava falando com o seu povo e mesmo assim ordenando que eles registrassem. Não é? Cristo vem também e ele só vem reafirmando a Escritura. A fala de Cristo no Novo Testamento, a fala de Cristo nos Evangelhos é uma confirmação, é uma explicação, é uma aplicação de tudo aquilo que veio antes. Ele não veio descumprir aquelas coisas, muito pelo contrário, ele veio cumprir como deve ser cumprido. É simples entender isso aí. E portanto, não é? O texto da palavra de Deus acaba tendo autoridade máxima. Pensa no tempo do rei Josias. O povo passou muito tempo no relativismo, basicamente. Não é? No relativismo. Havia rei. Vamos fazer um contraste entre o tempo dos juízes e o tempo do rei Josias. Não havia rei em Israel. Essa era a frase mais comum no tempo do livro de Juízes.
e portanto cada um fazia aquilo que era reto aos seus próprios olhos. Mas no tempo do rei Josias, né, ou seja, rei Josias, havia rei, certo? Mas mesmo assim o povo estava desviado. Quando acharam nos escombros do templo, não é, o livro da lei, houve então arrependimento, uma mudança, não é, drástica em Israel, inclusive, não é, grandes reformas. Veja, pela Escritura. Pela Escritura. Não é? E isso se segue para nós, continua do mesmo jeito. Então, o entendimento de igreja acima do texto da palavra de Deus, para nós é que é estranho. Porque a história da redenção não mostra isso, mostra o contrário, mostra realmente a palavra do Senhor como sendo aquele testemunho fixo, permanente, que regula todo o resto, a qual todos devem se submeter. Está entendendo a situação? Então, quando há esse rompimento, não é, com esse conceito e a igreja é colocada acima do próprio texto, isso para nós é uma coisa estranha. Não está dando continuidade ao que já foi ensinado antes. Para nós, então, não é, Lutero não colocou a Bíblia acima da igreja, não é, porque o texto da palavra de Deus registrado pelos autores inspirados, não é, os profetas e os apóstolos, e os apostólicos, digamos assim, aqueles que também escreveram, os evangelistas, esse texto ele não é uma mera produção humana e ele não é apenas uma tradição registrada. Ele é a tradição produzida por homens inspirados pelo próprio Deus. Logo, o que foi registrado foram as palavras de Deus, ou seja, a sua vontade, a maneira como ele escolheu revelar a sua vontade autoritativa e final, que deve reger toda a igreja. Não é? E então nunca fica a encargo da própria igreja, como também não ficaria ao encargo do próprio povo de Israel determinar o que é a verdade. Cristo, quando vem e ele entra em debate muitas vezes com os fariseus, ele bate não naquilo que os fariseus ensinavam enquanto estavam corretos em termos de lei, mas na sua hipocrisia. E também não somente na sua hipocrisia de falar e não fazer, mas também porque os fariseus, e na verdade algumas seitas judaicas, eles criaram tradições demais e meio que eles esconderam embaixo dessas tradições a lei de Deus. Entende a situação? E acabaram dando mais valor às suas próprias tradições, não é? Que eles julgavam apropriadas, do que a própria lei de Deus, do que a própria palavra de Deus. E isso é um perigo muito grande. Eu acho que é um perigo que também toca a nós, não só católicos romanos, mas os protestantes hoje também tem isso. Demais, cara. Você vai olhar as igrejas evangélicas de hoje, as pessoas são muito mais apegadas às suas próprias tradições, das suas comunidades, né, denominações, do que a própria Bíblia, por exemplo. Não é uma questão que eu vejo como uma incoerência ou um problema na Igreja Católica Romana, mas eu vejo também no evangelicalismo do mesmo jeito. As pessoas elas desenvolvem um hábito, né? Essa prática se torna uma coisa forte, chega a um nível cultural, porque de uma geração após outra está sendo repetida, e no fim eles canonizam isso, porque a tradição acaba sendo santificada e ela é muito mais vista do que a própria Bíblia. Por exemplo, hoje, claro que isso tem acabado cada vez mais, né? Digamos que essa situação de progressismo, né, no nosso mundo tem destruído muitas tradições, infelizmente, mas houve um tempo em que havia muito essa questão de usos e costumes, né? Tem pessoas que guardam isso ainda. E entenda, usos e costumes, você tornar a prática de se vestir de social, não é basicamente isso. Mulheres só saia e coque, roupinhas bem compostas, e homens com roupa social, terno, paletó e gravata no caso, tornar isso uma coisa praticamente sagrada, a tal ponto de que quem não se trajar daquele jeito está pecando contra Deus. Como assim? Nós podemos inventar mandamentos. Como assim nós podemos tornar uma coisa santa, uma regra que nós criamos, como sendo absoluta? Não. Ela podemos até usar como justificativa que ela é apropriada e, portanto, boa, sem problema nenhum. Funciona. Ok, perfeito. Não há problema nisso. O problema é se você tornar a tradição, a regra criada pelo próprio grupo em si, como sendo uma coisa sagrada, não é? E, portanto, aqueles que não aderem estão em pecado, você criou mais uma regra que, no fim, vai condenar pessoas. Então, isso é perigoso, tá? Muito perigoso.
Então, esse é o entendimento, tá certo? Qualquer coisa aí é só comentar mais. Vocês